Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, estamos aqui estudando sobre avaliação mercadológica no nosso curso de perito avaliador e corretor judicial. Na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho do CPC e hoje a gente vai entrar no assunto que nos diz muito respeito, que é o artigo 464 do CPC. A partir de agora, a gente começa a estudar os artigos relacionados à prova pericial, que é onde a gente entra como perito técnico, certo? Então, o artigo 464, ele diz o seguinte: a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O exame a prova pericial, que é um exame, ela consiste em inspeção por meio de perito sobre pessoa ou coisa, sendo que coisa pode ser móveis, equipamentos, maquinários e semoventes. Os semoventes são os animaizinhos, né? A prova pericial, ela também pode ser uma vistoria. A vistoria é a mesma questão do exame, só que se tratando de bens imóveis, né? Então, é uma inspeção em um bem imóvel. E também tem a avaliação, que é onde a gente entra, que é a atribuição de valor a bens jurídicos, de coisa, direitos ou obrigações. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte: o juiz indeferirá a perícia quando? Lembra que eu falei que nem sempre, mesmo que a matéria seja técnica, nem sempre o juiz vai deferir a perícia, a produção desse tipo de prova, que é a prova pericial, né? Então, ele indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial, de técnico, quando for desnecessário em vista de outras provas produzidas, ou quando a verificação for impraticável. Então, a produção da perícia, ela deve ser útil, necessária e praticável. E se não for nenhuma dessas questões, nem útil, nem necessária, nem praticável, o juiz vai indeferir a produção dessa prova. Então, no caso de o fato não depender de conhecimento especial, então se o juiz ele entende que com os conhecimentos dele mesmo, ele pode julgar aquela causa de forma eficaz, de forma eficiente, então essa perícia ela não é útil para o judiciário. Então, ela vai ser indeferida. E da mesma forma, se já tiver provas necessárias dentro dos autos, porque muitas vezes as partes, quando elas entram no processo, elas já vêm trazendo diversas provas, como, por exemplo, um laudo técnico que as partes incluem no processo e diversos outros conteúdos materiais técnicos que, através daquilo, o juiz ele já entende que tem conteúdo suficiente para ele poder tomar uma decisão. Ele vê que os laudos estão bem embasados, os laudos estão bem escritos, estão coerentes, certo? E a partir dali, ele entende que a perícia, a produção da prova pericial não é necessária, porque já existem elementos suficientes no processo para ele julgar. E também, quando a verificação for impraticável, a perícia também vai ser indeferida. Então, imagine a seguinte situação: a prova pericial a ser produzida é um exame em uma determinada pessoa, mas aí essa pessoa vem a óbito. Então, é impossível realizar esse exame nessa pessoa que já é falecida. Então, essa perícia ela é impraticável e, logicamente, vai ser indeferida. E também tem uma outra questão. O juiz, ele pode substituir a perícia por uma prova técnica simplificada. E ele pode fazer isso de ofício ou a requerimento das partes. O que isso quer dizer? A requerimento das partes, quando o autor ou o réu pedem isso ao juiz, ou de ofício, ou seja, ele não é provocado. Ninguém provocou, ninguém pediu. Ele entende que é possível fazer essa substituição. Então, ele pode substituir a perícia por essa prova técnica simplificada, né? E o que é essa prova técnica simplificada? Ela é uma arguição do perito em juízo sobre pontos específicos de menor controvérsia. Então, ela é a inquirição desse especialista. O profissional ele é chamado em juízo para dirimir aqueles pontos que existem dúvidas, certo? Mas
não é algo assim que necessite, que suscite a elaboração de um laudo, certo? Então essa prova, essa prova simplificada, as partes perguntam, o juiz pergunta aquilo que ele tem dúvidas e o profissional, ele responde essas perguntas, certo? De forma oral mesmo, e ele pode utilizar o que ele achar necessário. Então ele pode consultar internet, doutrina, livros, ele pode fazer a consulta a algum profissional, certo? Por telefone. Então assim, é algo muito mais simples. Isso também é viável, certo? Então, esse é o artigo 464 do Código de Processo Civil. Nós vimos, então, o primeiro artigo de mais importância para a gente, e na próxima aula, a gente vai tratar do artigo 465, certo? Então, dá uma revisada lá na sua apostila, dá uma olhada no artigo lá no código, certo? Se ficar alguma dúvida, anota e vamos ver se a gente vai dirimindo essas dúvidas ao longo do tempo, certo? A gente se vê agora na próxima aula. Tchau, tchau!